Olá, seja bem-vinda ao meu canal Boca de Sacola. Eu sou a Shirley, criadora deste canal, e aqui nós tratamos de vários assuntos da vida real. E sempre estou trazendo uns assuntos interessantes e que também tem a ver com a minha vida, coisas que já me aconteceram, eu dou alguns exemplos. E o assunto de hoje nada mais é um assunto interessante que também tem rodado aí pelas redes, que é: relacionamento tem idade? E aí? Você acha que tem idade certa para se relacionar? Pega seu cafezinho aí e vem comigo. Então, cafezinho para poder lubrificar a garganta aqui, pra gente meter bronca nesse assunto aqui, que é um assunto que também vem. Tem os prós, tem os contras, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, tem gente que acha que tá certo, tem gente que tá errado, e sempre é assim quando surge um assunto na internet. Tem várias opiniões, discussões, porque infelizmente, seja lá o que for que joga na internet, se alguém discordou, vira discussão, não tem outro jeito. O assunto de hoje é se tem idade certa para se relacionar. O que quer dizer com essa pergunta? Porque desde quando eu me entendo por gente, o certo, vamos dizer assim, entre aspas, é que a mulher tem que ser mais nova que o homem. O homem tem que ser mais velho e aquela coisa toda. Só que esse negócio tem mudado muito com o passar dos anos. Não é mais como antigamente, que era isso que era a lógica, né? Na cabeça das pessoas, a lógica era sempre o homem ser mais velho que a mulher. E que era até estranho alguém ver um homem com uma mulher mais velha. Ou então um homem muito mais velho com a moça muito mais nova. Isso também gerava polêmica. Mas a polêmica de hoje é o contrário. Que eu acho que tem mais preconceito quando a mulher é mais velha que o homem. Às vezes quando o homem é muito mais velho que a moça é muito mais nova, né? Tipo assim, um cara de 40 com uma moça de 20. O pessoal, né, elogia e tal. Agora, quando é uma mulher de 40 com um cara de 20, aí o povo desce sarrafo. Tá errado, não pode. E põe um monte de preconceito, e põe um monte de se daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos. É assim que o povo fala. Eu já tive esse preconceito. Eu já tive muito esse preconceito. Quando eu era mais nova, eu tinha esse preconceito de que mulher tinha que ser mais nova que o homem tinha que ser mais velho. Eu já cheguei a dispensar um rapaz porque ele tinha a mesma idade que eu, isso eu tinha 17 anos. Então, assim, eu achava que por ele ter a mesma idade que eu, não era legal, entendeu? Que eu tinha que namorar ou me relacionar com alguém mais velho do que eu, que no mínimo 5 anos mais velho que eu. Essa era a minha cabeça. Então, assim, e isso eu vim carregando ao longo dos anos. E eu me casei, né, aos 23 anos com um rapaz que na época tinha 28, 5 anos. O limite que eu tinha, que eu suportava na minha cabeça. Perdão, gente. O limite que a minha cabeça suportava, ele tinha 5 anos, exato, 5 anos mais velho do que eu. E pra mim, isso aí era ok, tava certo. E eu fiquei anos com isso na minha cabeça, que o cara tem que ser mais velho. Só que eu fiquei com essa mente limitada, porque pra mim isso é uma limitação. Durante anos, eu fiquei 20 anos casada. E quando eu estava com 43 anos, eu me separei, né? Depois de 20 anos de casamento, eu me separei. E veio o susto. Eu, com 43 anos, comecei a ser, vamos dizer assim, assediar. Não sei se essa palavra parece que é forte, né? Esqueci a palavra agora, sabe? Cortejada, vamos falar assim que é mais bonitinho. Comecei a ser cortejada por rapaz mais novo que eu. No entanto, o primeiro rapaz
que me cortejou tinha 23 anos, eu tinha 43. E na época, foi pela rede social, eu falei assim, garota, eu tenho idade pra ser sua mãe. E ele ficou muito bravo comigo. E eu não entendi, falei, realmente, eu não tô falando mentira. Se eu tivesse tido um filho aos 23, eu teria hoje, aos 43, um filho. Se eu tivesse tido um filho, né, com 20 anos, aos 43 anos, eu teria um filho de 23. Mas ele ficou muito bravo comigo. Pra mim era lógica e ele ficou muito bravo e falou que ele não era meu filho, que ele não era uma criança, que ele era homem, parará, pororô, enfim. Então, assim, esse foi o primeiro BO que eu tive. Então, eu comecei a ficar com isso. Gente, como assim? Como assim um rapaz dessa idade quer ficar com uma mulher da minha idade e tal? Isso não entrava na minha cabeça. Até porque também, depois que eu me separei, eu demorei muito tempo que eu falo, eu demorei uns 6, 8 meses para começar a aceitar que eu poderia me relacionar com outra pessoa. Gente, foram 20 anos com a mesma pessoa. Eu me casei virgem, né? Então, eu fiquei 20 anos com a mesma pessoa. Então, quando eu me separei porque realmente, infelizmente, o meu casamento chegou um certo momento que ficou insuportável, não dava para continuar e eu precisava tomar aquela decisão. Apesar que eu já estava tomando essa decisão pela terceira vez. Eu já tinha me separado as duas outras vezes, só que eu voltei pensando nos filhos. E a primeira vez pensando no filho, porque eu só tinha o Pedro, e a segunda vez já pensando nos filhos, porque eu já tinha a Sofia. E a terceira vez foi definitiva, porque eu falei, não dá, já tentei, já vi que não dá, então eu preciso sair fora. E, então assim, eu me separei porque eu queria poder ficar livre, para eu conhecer alguém que realmente eu fosse amar, que realmente, sei lá, fosse combinar comigo. Porque, gente, infelizmente, é muito ruim quando a gente tá casado com uma pessoa que não tem o mesmo propósito de vida que a gente. Eu já tô adiantando o assunto, mas o que eu quero dizer, antes de falar sobre você estar com uma pessoa com o mesmo propósito, não existe idade. Não existe idade disso de que a mulher tem que ser mais nova, o homem tem que ser mais velho. Não existe idade certa. Às vezes, eu, quando eu estava solteira, apareciam pessoas pela rede social. Muitas vezes pela rede social, porque eu não saía, era de casa pro trabalho, trabalho pra casa. E eu morava sozinha com a minha filha Sofia, porque o meu filho mais velho preferia ficar com o pai até então. Então, se ele tinha 18 anos, ele teve a decisão dele, a Sofia tinha 7 na época da separação, então ela ficou comigo. Então, assim, meu contato social era só por rede social. Então, lá nas redes sociais apareciam, pessoas viam minha foto, gostavam e vinham até a mim, chamava pra conversar, aquela coisa toda. E eu vou falar com vocês que os homens mais velhos, eles tinham cabeça de adolescente, atitudes de adolescentes. E assim, sempre a mesma coisa, sabe? Com ideias de adolescentes, atitudes do adolescente, pensamento. E eu pensei, eu vou ficar sozinha pra sempre agora. Voltar pro meu ex-marido fora de cogitação. E do que eu tô conhecendo que chega até a mim é isso que tem pra oferecer, então não quero. Eu prefiro ficar sozinha. E assim foi, sabe? Eu me separei no início de 2021, né? Eu me separei em janeiro, mas ainda fiquei mais uns 3, 4 meses dentro da mesma casa que meu ex-marido, porque eu tive dificuldade para arrumar uma casa para alugar. Uma casa decente. E aí quando foi maio, foi no Dia das Mães, em maio, eu me mudei, coloquei minhas coisas no carro e fui embora. Já tinha alugado um apartamento e fui embora com a Sofia. Então eu fiquei assim, praticamente um ano nessa, de aparecer uma aqui, puxa uma conversinha ali, parará, pororô, e sabe? E eu cada dia pensando mais, Senhor, vou ficar agora pra semente porque acabou. Não tem homem que preste nesse mundo mais. Porque era coisa muito chata. Como diz hoje, né? Eram muitos Enzos de 38 anos,
40, 45. Ai, homem de 45 anos com as ideias, com as atitudes que... Ai, pelo amor de Deus, era desanimador. Até que abril de 2022, eu já tinha até mudado da cidade que eu morava, mas estava numa cidade vizinha. Através da rede social, eu conheci o meu atual marido. Que também foi meio assim, porque na época, quando eu conheci ele tinha 28 anos. E eu estava com, acho que 44. Isso, acho que é isso. E aí, o que acontece? Nós nos conhecemos pela rede social. Ele me achou lá no Facebook, ele me mandou solicitação de amizade. E todo mundo, tanto homem quanto mulher, me mandava solicitação de amizade. Eu ia lá na página dele, olhava as postagens, o tipo de postagem, o tipo de coisa que eles gostavam de postar, tanto homem quanto mulher. E dependendo do que eu via, eu não aceitava. Então, assim, por que tanto homem quanto mulher? Porque tinha mulheres que tinham umas postagens muito vulgares, sabe? Tinha umas postagens que não combinavam com a pessoa que eu sou. E eu não queria ser associada a essa pessoa. Alguém olha lá e vê, a Shirley é amiga dessa pessoa aqui no Facebook. E achar que eu sou igual. Então, eu não aceitava, dependendo do tipo de postagem que, seja lá qual for a mulher que me mandava solicitação, eu não aceitava. E homem também, certamente, dependendo do jeito que eu via as postagens, eu não aceitava. E o meu marido, o Felipe, ele me mandou uma solicitação de amizade. E eu fui lá e dei uma olhada nas postagens dele. Aí, quando eu vi 28 anos, vi a data de aniversário dele e fiz as contas, 28 anos, falei, daqui a pouco, eu aceitar, daqui a pouco tá lá no message, mandando, oi linda, você é solteira? Você mora onde? Porque eram as mesmas ladainhas de sempre. Aí eu falei, mas como eu tinha visto um casal de amigos que era amigo em comum dele, eu aceitei por causa desse casal de amigos. E depois eu descobri que ele não conhece esses dois. Ele tinha eles no Facebook porque ele tinha achado eles também no Facebook lá e viu que eles moravam num bairro vizinho e aceitou eles. Quer dizer, mandou solicitação de amizade para eles porque eles moravam perto dele e ele queria fazer amizade com o povo da redondeza. Então, assim, enfim, eu falei com ele, dei graças a ele, porque por causa deles eu aceitei sua solicitação. Que eu pensei, se é amigo desses dois, então é uma pessoa legal. Então eu aceitei. E a questão de eu aceitar a amizade dele e ele lá no message, ficar lá mandando mensagem, enchendo lá a paciência, me enganei. Graças a Deus. Ele não fez isso, como tantos outros tinham feito. E eu fiquei meio assim, falei, opa, peraí, tem um negócio diferente aí. Esse daí é diferenciado. E aí eu fui e comecei a ficar mais de olho no Facebook dele, né? E depois fui lá e comecei a seguir ele no Instagram também. No Instagram também. Deu um trava-língua. E aí, no Facebook, um belo dia, ele postou lá nos stories, assim, que colocou lá assim, alguém a fim de conversar, deixa o zap, deixa o WhatsApp. E aí eu fui lá e chamei. Falei, oi, boa noite. Aí ele, oi, boa noite, você tá a fim de conversar? Aí eu brinquei com ele, falei assim, eu tava, mas agora eu não quero mais não. E aí ele falou, não, tudo bem então, desculpa. E eu falei, opa, peraí, eu tô só brincando. E realmente eu tava só brincando. Mas eu não achei que ele fosse reagir dessa forma. E aí ele falou assim, então tá. Mas se você não quiser, eu não quero te incomodar. Eu falei, não, tranquilo. Eu deixei meu WhatsApp pra ele. E aí ele me chamou no WhatsApp. Isso era mais ou menos, sei lá, umas 9 da noite. E conversamos até 1 da manhã. No outro dia, foi os dois trabalhar mortos de sono, porque ficamos até 1 da manhã e aí rendeu. Ficamos um bom tempo conversando, até que nós
marcamos de conhecer pessoalmente. E quando a gente se conheceu pessoalmente foi em maio de 2022, bem no início de maio. E já tinha um ano que eu tinha me separado, que eu tinha saído de casa. Só que a princípio nós não demos assim muito certo. Eu queria muito, mas ele tava meio confuso, tinha terminado o relacionamento recentemente e tal. E ele seguiu a vida dele, eu segui a minha. Isso foi em maio. E ele assim, sumiu. E eu também não fiquei também em cima, porque não quer fazer o que, né? Mas eu tinha gostado muito dele, muito. Aquele preconceito do rapaz mais novo com a mulher mais velha tinha caído por terra. E eu tinha visto que aquele rapaz de 28 anos estava dando um banho naqueles caras de 38, 40, 45. Então assim, aí foi quando eu falei, poxa, é esse que eu quero. Só que naquela época ele não me queria. Ele gostou de me conhecer, me achou uma pessoa legal e tal. Mas ele estava curando, né, as dores de um relacionamento recente que não tinha dado certo. E cada um seguiu. Aí passou junho, julho, agosto, quase no finalzinho de setembro, 4 meses depois, eu vi uma postagem dele, nos stories dele lá no Instagram, e eu fui lá e comentei. E aí ele foi e disse, oi, quanto tempo? Oi, quanto tempo? Aí eu fui e soltei, né? Saudade de você. E ele respondeu, eu também. E daí em diante, a gente começou a se encontrar de novo. E daí a gente não se separou mais. A gente oficializou, né? E isso aí passou, né? Ficamos... setembro eu fui na casa dele visitar ele. Outubro eu vim pra cá pra poder votar, porque eu votava aqui, era época de eleição, né? Presidencial. E a gente foi se falando, foi se encontrando, e aconteceram muitas coisas desse mês de setembro até maio de 2023. E oficialmente, nós oficializamos o nosso relacionamento 10 de junho de 2023, quando nós realmente, a gente já tava junto há um tempão e tal, mas tava uma coisa meio assim. Nosso relacionamento demorou pra, assim, consolidar, porque infelizmente tinham pessoas por trás que não estavam felizes com nós dois juntos e ficou tentando de tudo para nos atrapalhar. E até um certo ponto, até um certo tempo conseguiu, mas depois, né, eu, debaixo de muita oração, porque tinha coisas acontecendo que eu não sabia o que estava acontecendo, não estava entendendo o que estava acontecendo, e eu falei, a única coisa que eu tenho é orar a Deus, porque eu não sei o que está acontecendo. Então, foi quando eu fui orar, fui pedir a Deus para me dar entendimento, sabedoria e me dar o melhor caminho, o que eu tinha que fazer. Só sei que foi isso aí, detalhes que eu não vou entrar nesse assunto. E aí, 10 de junho foi quando a gente se oficializou, colocamos na rede social que nós estávamos juntos e tal. E quando foi em agosto, nós viemos morar nessa casa que a gente mora hoje. Hoje eu tô aqui, né, num cenário diferente, no quarto da minha filha, mas um dia eu ainda vou, não sei, se vocês quiserem eu posso filmar a casa um dia. Mas essa casa que nós viemos morar, vieram eu, né, os meus 2 filhos e ele, e as nossas 2 cachorras. Então assim, foi quando, desde agosto, né, de 2023 que nós estamos juntos, estamos, né, querendo casar mesmo no civil, que nós somos casados, apesar de usarmos aliança e já morarmos juntos, mas a gente quer oficializar o casamento, mas infelizmente por questões financeiras a gente não tem conseguido ainda, né? Então assim, e nós estamos correndo atrás disso, estamos tentando. Então, o que eu vim falar aqui caiu por terra aquilo que eu pensava, sabe? Que tinha aquela regra, sabe? Aquela regra antiga de que o homem tem que ser mais velho que a mulher. Então, o que acontece? Eu fui entender, nesse relacionamento, o que significava uma frase que eu sempre via nas redes sociais. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E eu ficava sem entender, juro, quando eu tava no meu primeiro casamento eu não entendia. Eu falava, gente, o que significa essa frase? Porque eu não conseguia entender. E aí, sério, juro, eu não entendia. Eu só fui entender quando eu vim morar com o Felipe.
que eu conheci, quer dizer, quando eu conheci o Felipe, depois de 2022, a gente passou a conversar muito sobre sonhos, sobre planos, e eu fui ver que casava tudo, sabe? Os desejos dele, os sonhos dele, os propósitos, os projetos, e iam casando com os meus. E no meu primeiro casamento era um cabo de guerra. Não dava certo. Eu tinha um sonho, meu ex-marido tinha outro, eu tinha um propósito, os projetos dele tinha outro. Então assim, era literalmente cada um puxando para um lado e ninguém chegava a lugar nenhum. No entanto, que a gente ficou casado 20 anos e a gente não adquiriu nada, zero patrimônio. De certa forma eu falei, foi ótimo, porque o divórcio é o mais barato e mais rápido. E hoje, eu com o Felipe, o meu ex-marido era 5 anos mais velho que eu, o Felipe é 16 anos mais novo que eu. E a gente, hoje eu entendo de que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E quando o casal está com o mesmo propósito de vida, é leve, é tranquilo, não tem briga, não tem discórdia, os dois lutando pela mesma causa, pelo mesmo projeto, caminhando no mesmo rumo, de mão dadas, juntos. Gente, por experiência dos dois casamentos, é maravilhoso quando se casa com alguém com o mesmo propósito de vida que você, sabe? Então, o que eu tenho a dizer, né? Eu contei um pouquinho da minha história para vocês entenderem. O que eu tenho a dizer é que, né, eu acho que as pessoas que mais assistem os vídeos do meu canal são mulheres, e eu vejo muito no Instagram mulheres falando que às vezes ficam com medo de ter um relacionamento com um rapaz mais novo, com medo do julgamento dos outros. Gente, eu encaro olhares, eu encaro cochichos, que já aconteceu no caixa do supermercado, das moças do caixa, uma cutucar a outra, me ver na fila com ele, eu nem cheguei no caixa dela, eu tô na fila, o segundo, terceiro, aí elas vêm, aí uma cutuca na outra pra reparar. Uma loja de roupa de criança que eu entrei uma vez com a minha filha, eu vi as vendedoras, uma olhando pra cara da outra e aquele burburinho. Mas pra mim, eu vejo isso como pessoas infelizes, porque eu sou super feliz. Eu nunca estive tão feliz na minha vida como eu sou hoje, sabe? Sou muito grata ao meu casamento que eu tive de 20 anos, porque desse casamento são 2 frutos maravilhosos, que é o Pedro e a Sofia, né? Então, assim, mas não deu certo, porque os propósitos não eram iguais e era um inferno isso. Então, assim, quando a gente casa com uma pessoa com o mesmo propósito, então não olha a idade, olha a cabeça, olha se a pessoa, sabe, combina com você. Não precisa de gostar 100% das mesmas coisas, entendeu? Então, assim, porque nem eu e meu marido, nós não gostamos 100% das mesmas coisas. E nós não temos, nós não temos privacidade, mas temos a nossa individualidade, que é muito diferente uma coisa da outra e que é muito importante respeitar isso. Não existe privacidade, porque a partir do momento que você se decide relacionar com uma pessoa, você não tem privacidade. Acabou esse negócio de privacidade, entendeu? Mas tem a nossa individualidade. Qual que é a nossa individualidade? Ele ama jogar online com os amigos. Eu também gosto de videogame, só que ele joga no computador e eu não gosto muito. Eu não gosto de jogar no computador, eu gosto de videogame mesmo, de manete. Só que a gente não tem. Então, quando um final de semana, eu sei que ele precisa às vezes disso pra relaxar, porque ele trabalha pra caramba, é um cara trabalhador, responsável, sabe? Cuida da minha filha como se fosse filha dele, como se tivesse, sabe, sido ele o pai mesmo, biológico. E ele cuida muito bem dela e ela tem um carinho imenso por ele. Uma coisa que eu tive muito cuidado quando eu me separei era quem ia estar do meu lado por causa da minha filha. Eu falo filha porque o Pedro é um homem e eu sempre penso assim que homem é mais fácil, e ele já estava adulto, 18 anos, e homem é mais fácil de se defender, e a Sofia só tinha 7. Então, assim, quando a Sofia começou a conviver com o Felipe, ela tinha 9, hoje ela tem 12, e é um carinho muito grande entre os dois, e isso assim me deixa com o coração aquecido, porque era o que eu queria, e eu tive muito cuidado com isso. Felipe é um homem cristão, um homem de Deus, temente a Deus, é respeitoso, é trabalhador, não bebe, não fuma, não tem vício nenhum, sabe? A única coisa,
que o hobby dele é, de vez em quando, para espairecer a cabeça, jogar online com os amigos. E aí, o que eu faço? Ele vai jogar online, às vezes eu vou pra cozinha, preparo um lanchinho e depois pego meu crochêzinho, vou fazer meu crochê, faço o lanchinho, levo pra ele, entendeu? É um momento nosso, eu fico bem assim, ele também. E a gente combina muito em questão de que a gente não é baladeiro, não é de farra. A gente gosta de sair, mas também ama ficar em casa. A gente assiste uma coisa que eu não tinha no meu primeiro casamento, companhia para assistir filme, para assistir série, e hoje eu tenho, sabe? A gente ama assistir filmes juntos, ama assistir séries. A gente gosta de comer praticamente todas as coisas iguais. É coisa também que eu não tinha no meu primeiro casamento, até nisso. Você vê o tanto que era um cabo de guerra. Então, assim, até questão de alimentação, aí eu gosto disso, não, eu gosto daquilo, eu como isso, eu não como aquilo. Então, assim, e nós dois não, sabe? A gente, bora comer isso? Bora comer um hambúrguer, bora comer uma pizza, bora, sabe? Então, é isso. Até na alimentação a gente não fica aquela coisa que, não faz isso porque eu não como. A gente come tudo igual, a gente gosta até das mesmas coisas para comer. E passear é a mesma coisa, a gente gosta de, se for para passear, é nós dois juntos. Até para ir no supermercado, é nós dois juntos. Às vezes as pessoas devem pensar, não, aqueles dois estão andando juntos. Mas a gente gosta, a gente tem prazer na companhia um do outro, sabe? Nós dois nos bastamos. Nós não temos necessidade, não que a gente não goste, mas a gente não tem necessidade de mais pessoas em nossa volta pra gente fazer um churrasco, pra gente comer uma pizza, pra gente sair pra passear, a gente não precisa. Se tiver, ok, mas se não tiver, a gente vai se divertir, vai do mesmo jeito, porque a nossa companhia nos bastamos, entendeu? Nos basta, né? Eu acho que é isso, nos basta. Então é isso, gente. É isso que eu queria dizer, sabe? Sair desse preconceito, né? De que existe uma idade, né? Não existe. Você tem que colocar na balança do que você gosta, do que ele gosta, dos propósitos de vida, dos sonhos. Então, assim, porque se um sonha com uma coisa, o outro sonha com outra, e essas coisas não baterem, gente, por favor, não insista, porque vai dar muito ruim lá na frente, é desgastante, sabe? É a voz da experiência de quem viveu isso por 20 anos. Não foram 2 anos, né, 10 meses, foram 20 anos, sabe? Então, assim, é cansativo, é desgastante, acaba com o psicológico da gente, né? E infelizmente, mais cedo ou mais tarde, chega no fim, porque não dá. É insuportável você viver nesse cabo de guerra, nessa luta. Então é isso, gente. É o que eu tinha para falar. Espero que isso tenha feito algum sentido para você. Espero que isso venha ter tirado alguma dúvida que você tinha. Às vezes você tá aí conhecendo uma pessoa nova, né? E tá nessa dúvida, será que eu devo ou não? Ele é mais novo do que eu, que as pessoas vão pensar. Não pensa no que as pessoas vão pensar. Ninguém tá nem aí pra sua vida. Cada um tá vivendo a própria vida, entendeu? E quem tem que correr atrás da sua felicidade é você. Você não tem que pensar nos outros. Então é isso. Analisa bem, se você vê que é uma pessoa legal, que vale a pena, vai, entendeu? E seja feliz, porque é isso que nós precisamos, tá? Nós, mulheres, mesmo mais velhas, temos o direito de ser felizes, temos o direito de recomeçar, temos o direito de ser amadas de verdade, ser cuidadas de verdade, e é o que eu tô vivendo hoje, com meu novinho. Como dizem por aí, como mucilou, né? Mas ele não é mais tão mucilou, ele já tá nos 32. Então é isso, gente. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, né? Ter tirado dúvidas, esclarecido algumas coisas, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus e beijos. Até a próxima. Tchau!